Assim, minha gente, eu sou o André Crisóstomo, seja muito bem-vindo ao Goodcast, onde você vai extrair aquilo que é bom. Estamos aqui com meu amigo Felipe Vaz, que vai estar falando hoje sobre a missão de Deus em nós. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala pessoal, podcast, para mim é um prazer, uma alegria estar aqui com o André, também com o Jairo, né? Estamos aqui nesse dia memorável, posso dizer É assim, isso né? aí. Para mim é uma alegria estar aqui compartilhando o reino, né? E falando também algo relevante que com certeza servirá para a tua vida e para a tua edificação. Show de bola. Estou aqui também com meu amigo Jairo Matheus. Seja bem-vindo, Jairo. Amém. Muito obrigado pela saudação de bem-vindo aí, né? E que Deus abençoe a vida do nosso coordenador aqui do Goodcast, pastor André e o Felipe Vaz aí. É sempre um dia memorável quando se fala da palavra de Deus, né, Felipe? Sem dúvida Com alguma, né? certeza hoje vai sair muitos assuntos edificantes aqui. Com certeza. Pessoal, já quero deixar o aviso para vocês, né? Você pode deixar o seu like aí para compartilhar também esse vídeo com o pessoal. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, para que esse conteúdo seja também relevante. Você pode compartilhar com sua família, com seus amigos. Eu tenho certeza que será a bênção de Deus. Então, Felipe, você pode falar um pouco da sua biografia e também onde e quando foi seu encontro real com Jesus? O meu amigo, é uma história bastante extensa, mas eu vou resumir aqui para Aham. vocês. Eu nasci e fui criado, como a gente diz aquele velho ditado, né? Nasci na igreja, né? Na verdade, nasci no hospital, né? Mas fui criado aí na igreja evangélica, né? Assembleia de Deus, instruído aí pela minha mãe. E nós tínhamos então essa instrução desde criança, né? Servir a Deus, o evangelho. Mas é aquela questão, né? O jovem, quando ele cria asa, ele quer voar. Então, por um determinado tempo, né, fui na igreja até os 8 anos de vida. Algumas coisas aconteceram na minha família, separação dos meus pais e tudo mais, e eu acabei se afastando de Cristo, né? A gente não se afasta da igreja, a gente se afasta de Cristo, né? Então, me afastei por um tempo e fiquei aproximadamente até 18 anos para 19 afastado do evangelho, né? E, consequentemente, então me envolvi com algumas coisas erradas. É, Posso dizer que drogas, bebida e tudo mais, aquela questão que a gente curte, né? Aquilo que traz alegria momentânea. E de 19 para 20 anos eu fiz um propósito com Deus. Eu lembro que era um dia chuvoso, uma segunda-feira, eu estava em um ambiente onde a gente estava usando drogas, né? Saí para fora desse ambiente, levantei minhas duas mãos para cima e falei com Deus, né? Naquele mesmo momento, mesmo estando meio chapado, fui ali, falei com Deus e resolvi, né? Claro que uma obra do Espírito Santo já movendo dentro de mim, resolvi começar a trilhar o caminho de Cristo novamente, né? Então eu vim para Cristo, né? Me batizei, né? E comecei a trilhar o caminho de Cristo Jesus, né? Então, nesse meio tempo, conheci pessoas, homens de Deus que me ajudaram, né? Logo após isso, também aí veio o CTM e tudo mais, né? Mas o meu encontro com Cristo realmente foi aos 19 anos que eu tomei essa atitude, né? Eu vi que aquilo que eu estava fazendo não colaborava mais comigo, não me ajudaria em nada e tomei uma atitude de mudança. Eu costumo dizer que o coração deseja o que a mente pensa. O nosso coração é impulso, nosso coração é emoção, mas a maior decisão ela nasce na nossa mente, né? Ela nasce naquilo que a gente chama de psique, de mente, né? Então, para que a gente possa mudar a história da nossa vida, a nossa rotina de vida, a gente precisa primeiro se alimentar de um pensamento e ver que aquilo que a gente está fazendo não está colaborando para o nosso bem-estar, para a nossa vida, né? E, então, a partir desse momento, tomei uma atitude de começar a servir a Cristo e glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Sempre você teve um envolvimento, né? Missão, né? Esses trabalhos missionários, né? Sabe que também formou no CTM e teve assim importância, como a gente estava conversando fora dos bastidores, né? A gente mudou ali em 300%, como você falou, né? Então você poderia falar para quem está nos acompanhando também, nos assistindo, provavelmente também nos ouvindo, o que que é a grande comissão? A grande comissão, André, falando biblicamente, o Jairo também aqui está. Eu quero ler aquele texto, já Uhum. separei ele aqui, Mateus, vou pegar ele aqui, Mateus capítulo de número 20, versículo 18 ao 20, vai dizer:
Jesus, aproximando-se deles, lhes disse: é-me dada todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas a qual tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco, ou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos, né? A consumação dos séculos, né? Então essa é uma ordem que Jesus ele dá aos discípulos, né? A gente sabe que Jesus ele andou na terra e o ministério de Jesus, aproximadamente 3 anos e meio, ele escolhe 12 homens que andem com ele, né? E aqui logo, um pouco antes da ascensão dele ao céu, né? Ele dá essa ordem aos discípulos: ide fazer discípulos, ou seja, ide ensinar aquilo que eu ensinei a vocês, né? Até um escritor e um historiador que vai trazer esse ide fazer discípulos como esculpir, né? Como pegar um vaso de barro e esculpindo, tirando as impurezas desse vaso, tirando as coisas feias desse vaso e moldando de acordo com a vontade desse escultor, né? Então, essa grande comissão é um mandato de Cristo, é a ordem de Cristo: ide fazer discípulos, ou seja, ide ensinar a eles, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, aquilo que eu ensinei a vocês, né? Ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, né? É por isso que ele vai dizer: batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine eles a guardar, né, aquilo que eu tenho ordenado a vocês, ou seja, aquilo que vocês têm como mandamento, aquilo que vocês têm como regra de vida, vocês vão passar adiante. Consequentemente, a gente entende, então, que ide fazer discípulos é tornar alguém semelhante a Cristo, né? É claro que nós não somos o Espírito Santo para convencer, mas o nosso papel como missionário, como ministro do Evangelho, é fazer um discípulo, ou seja, esculpir, colocar na pessoa aquilo que nós aprendemos, biblicamente falando, para que então nós possamos tornar alguém semelhante a Cristo. Apresentar a obra, né? Isso. Apresentar o Apresentar, primeiro, né, você vai chegar a uma pessoa que não conhece Jesus e você vai falar do plano da salvação, né? Até uma camiseta que a gente usa que ela tem 4 símbolos. O primeiro símbolo é o coração, né? Simboliza o plano perfeito de Deus. O segundo símbolo é a divisão, é o pecado, é a consequência que o homem herdou por ter desobedecido uma ordem de Deus, que era não tocar no fruto da árvore que estava no jardim. Entrou o pecado no mundo. O terceiro símbolo é a cruz, que é a resposta de Deus, né, para o pecado do homem. O homem pecou, mas não ficou desamparado. O homem pecou e teve uma resposta de Deus, que foi Jesus Cristo, que desceu à terra e morreu na cruz do Calvário para a salvação dos nossos pecados. E o quarto símbolo é o ponto de interrogação. Ou seja, depois de eu saber que ele me amou, que ele me criou perfeito, mas que mesmo assim eu pequei, e mesmo assim ele acreditou em mim mandando Jesus, o que eu vou fazer? Então, primeiro de tudo, o pecador perdido nas trevas, ele precisa saber que há alguém que se importa com ele, né? Então, apresentar a obra redentora de Cristo Jesus, aquilo que o preço que ele pagou, né? O preço que nós custamos. Eu sempre digo que a igreja, a vida cristã, é o único ponto que nos põe em pé de igualdade, né? Para Cristo não há grande nem pequeno, não há pobre nem rico. Todos nós estamos em pé de igualdade, porque todos nós temos o mesmo preço, né, que foi o sangue puro que ele verteu na cruz do Calvário. Você acabou de nos falar sobre a comissão de Cristo, né? Qual a importância da missão na tua vida, que tu viu isso, e da igreja também hoje, depois de tu formado no CTM, qual a importância que tu viu lá antes do CTM e agora depois para a igreja? Olha, eu vejo o CTM em si, para mim, a minha formação que eu tive, essa escola maravilhosa, né? Quero mandar um abraço aqui também para o diretor, o Iliab, Damares, todo mundo que trabalha lá, o Robson, estão lá hoje. Eu não fui dessa época, mas a escola continua lá. Enfim, a importância de treinar jovens, de treinar pessoas.
Porque quando a gente não é conhecedor de certas informações, a gente então é de certa forma inocente. Mas quando a gente se torna conhecedor de algumas informações que até então não tínhamos, a gente se torna devedor. Até um professor que eu aprendi com ele, ele dizia: quem não tem dúvida tem dívida. Ou seja, se você não tem dúvida, você sabe de alguma coisa, então passe para frente. Então a importância é de que eu tinha uma vida, vamos dizer assim, monótona, né? Eu conhecia e tratava o ministério apenas como estar no culto na quarta-feira, ou quem sabe pregar em uma igreja, ou quem sabe cantar em algum culto, né? E depois que eu tive essa oportunidade de ir para essa escola, eu vi que eu poderia fazer muito mais para Cristo, né? Para o reino em si. A gente caracteriza muitas vezes o ministério de uma forma tão pequena. Mas eu abri a minha mente a partir do momento que eu fui para lá, porque eu vi que eu não precisava estar, quem sabe, em um púlpito fazendo alguma coisa. Que eu podia servir alguém, que eu podia ser Jesus na vida de alguém, talvez cortando uma grama, né? Talvez limpando uma casa, talvez jogando futebol. Eu poderia apresentar a Cristo. Então, a importância de ser treinado, a importância de abrir a mente, né? A importância de não se conformar com aquilo que está vivendo. Paulo vai dizer, claro que não é o contexto, mas eu acho que nós podemos abranger da seguinte forma também. Ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, quando há uma renovação de entendimento, quando há uma quebra de paradigmas, você pode se transformar, você pode fazer mais. É uma mudança de Exatamente, a metanoia. É aquilo que você precisa para que você expanda o reino de Deus. É transformar a tua mente, transformar aquilo que você tem como cosmovisão, como visão de mundo. Então eu vejo que eu mudei, como nós falamos aqui, 300%, se nós podemos enumerar, porque eu tive essa oportunidade e me permiti. Eu não tive medo do novo. Eu me permiti viver o novo de Deus para mim. Então a importância é que, se tiver jovens aqui me ouvindo, busquem se renovar, busquem fazer mais do que estão fazendo, busquem ir além daquilo que vocês estão acostumados a viver. Quem sabe vocês não vão fazer o CTM, quem sabe vocês não vão passar por um seminário teológico, mas aproveitem as oportunidades que vocês têm para falar de Jesus na sua escola, no seu ambiente de trabalho, né? Abra a mente para que você também possa alcançar muitas mais vidas, né? A caminhada aqui. E qual foi o seu maior desafio, Felipe, lá dentro do CTM? Cara, dentro do CTM passei por algumas, assim, sabe? Mas uma dos meus maiores desafios, vamos dizer assim, foi lidar com comportamentos que pessoas tinham, sabe? Porque eu sou meio colérico. O temperamento é meio colérico. Eu sou meio explosivo às vezes. Não sou nenhum serial killer, mas às vezes sou meio explosivo, né? Então eu tive algumas situações que me confrontaram. Em vez de eu agir com aquela pressão, com aquele impulso, né? Eu olhar para a situação e dizer: será que realmente eu preciso ser impulsivo nessa situação? A convivência, né? Porque nós estávamos até comentando, né? Quando você convive com alguém diariamente, é aí que você vai ver os defeitos, as falhas, os acertos, e é aí que você vai colocar em prática o evangelho, o amor, a temperança, os frutos do espírito, né? Longanimidade, bondade, domínio próprio, né? Mansidão. Então, um dos desafios meus foi essa questão da convivência. Vamos dizer assim, nos primeiros 4 meses de curso. Depois a gente vai se adaptando com a pessoa e aquilo também vai nos moldando, né? Porque a maior ferramenta que Deus usa para nos moldar são pessoas, é a convivência.
eu não me engano, é Hebreus que vai dizer que nós não devemos abandonar a comunhão ou estar cultuando, porque é ali que nós vamos ver que nós todos somos iguais e dependemos da mesma graça para ser moldado. Então, um dos maiores desafios foi, sem dúvida, a convivência e eu aprender também a ser totalmente dependente de Cristo. Eu aprendi isso também. É viver com o necessário e ver que o necessário ele é mais do que o suficiente, muitas vezes, quando você está caminhando em direção ao propósito de Deus. E a importância do missionário. Qual a diferença do missionário, por exemplo, você é um missionário formado, né, CTM. Qual a importância do missionário formado para um missionário que não é? Bom, essa pergunta, eu acho que ela quase vai casar com aquela que antecedemos. É Né? tipo, aqui a pergunta seria, só os missionários são chamados para evangelizar? Aí por isso que eu aumentei a pergunta. Sim. Para você nos diferenciar. Do Só os missionário missionários formado para um que não. Isso. É que tem, digamos assim, tem um que tem a experiência no campo missionário, Exato. mas não tem a teoria. Exato. Né? Bom, já para vamos direto na primeira abordagem, não todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus são missionários. Não precisamos em si passar por uma escola ou ter uma formação teológica, missiológica para ser um missionário. Sim. Até porque às vezes um missionário formado ele não vai alcançar o Iapoc, ele não vai alcançar as nações aonde está um que não passou por essa escola. Mas aonde está alguém que é missionário lá, que atendeu o chamamento de Cristo Jesus. Né? Agora, quanto à formação, é claro que é importante. Porque às vezes a gente tem uma visão de que Deus ele age somente de uma forma. O que o missionário formado, vamos falar de CTM, ele vai ver que a cultura pode ser usada para a propagação do evangelho. Né? Então o missionário formado ele vai ter pontos que vão somar em favor dele, porque ele vai saber que nem tudo na cultura é demoníaco, nem tudo na cultura, em uma certa nação, é pecado. Né? Então, mas você não precisa esperar, Felipe, eu não vou fazer missões, porque eu não tive a oportunidade que você teve de passar por essa escola. Porque a missão de Deus foi enviar a Cristo ao mundo, né? Até o tema desse podcast está sendo a missão de Deus e nós. Né? Ou seja, a missão de Deus foi enviar Cristo. Agora, implica-se que depois de salvos, nós somos testemunhas de Cristo. Né? Nós falamos daquilo que nós vivemos e daquilo que nós vimos na experiência de vida. Então, talvez você que está me ouvindo não tenha, não saiba diferenciar o grego do hebraico, ou talvez não tenha a capacidade de fazer uma hermenêutica exata de um texto bíblico, mas isso não vai limitar você de falar de Jesus. Porque todos nós somos defensores da fé. Todos nós, depois de salvos, depois de conviver e viver com Cristo, nós temos algo para passar a alguém. Né? Quem dera se todos nós pudéssemos abranger o conhecimento, passar horas e horas lendo, buscando em escrituras, mas o que mais importa na nossa vida como missionário, como servo de Deus, são os momentos que nós temos a sós com Ele. Eu digo para vocês aqui, Jairo, André, que o que vai importar para nós é aquilo que nós temos de depósito na presença de Deus, sabe? Porque até o que vai manter o missionário de pé é a convicção de quem chamou ele. O que vai fazer você falar de Jesus foi aquilo que ele transformou em você. Foi aquilo que ele fez em você. Ser missionário não está ligado a quanto eu sei de Bíblia, mas o quanto eu pratico ela no meu dia a dia. E o que mudou do Felipe antigo, antes de passar pelo CTM, para o Felipe atual? Mudou muita coisa, cara. Muita coisa. Eu tinha medo, eu tinha insegurança.
Eu tinha muita timidez. Sou ainda tímido. Talvez não pareça, mas eu sou bem tímido. Mas antes do CTM eu pensava pequeno. Vou ser bem realista e bem direto para vocês, eu pensava muito pequeno. Eu me limitava. Eu já pensei em gravar CD, né? Gostava muito de cantar, gosto ainda, né? Mas eu pensava que Deus só tinha um CD para mim, gravar o CD e cantar na igreja. Tinha até algumas profecias, né? Vou contar essa experiênciazinha. Teve uma irmã, uma vez eu tava na casa de um amigo meu, e essa irmã ligou para ele e disse: ó, esse menino que tá cantando aí, nós estava cantando, fazendo barulho lá. Esse menino que tá cantando aí, eu vejo ele na capa de um CD. Sabe o que eu lembrei agora, André? Vejo ele pisando em neve. Sabe o que eu lembrei agora? O quê? Você também não recebeu essa? Ou não foi você? Você contou uma Ah, experiência. sim. Receba o CD. Não, eu já ouvi, né? Sei que eu ia gravar um CD também. Então eu tinha isso na mente. Eu dizia, Teria vou que gravar. gravar, na verdade, eu ia ter que gravar 2 CD, Você né? não tá sabendo que eu lancei um CD? Pela Tava janela? fazendo a limpeza outro dia ali, peguei o CD. Lancei. Mas aí teria que gravar 2, um cantando, outro pedindo desculpa. E eu era assim, cara. Eu começava a cantar, todo mundo começava a se levantar. Mas não pra adorar a Deus, né? Pra ir embora. Né? Não, aí sim, né? Então, né, queridos? A gente dá uma descontraída, né? Sim. Mas eu tinha esse pensamento. Eu vou gravar um CD, eu vou começar a pregar, vou ir nas igrejas cantar. E aí, isso é meu ministério. Eu pensava tão pequeno. Depois eu fui pro CTM e a minha mente se abriu de uma forma extraordinária. Pessoas que eu conheci, minha rede de amizade, de contatos aumentou, o meu amadurecimento cristão, né? O meu comportamento quanto ministério, a minha segurança, a minha convicção mudou. Eu sempre digo e aprendi isso, muito disso lá no CT, é que quando nós sabemos quem nós somos, nada nos para. Quando nós sabemos quem nos confiou uma palavra, nada vai nos parar. Porque tem pessoas que elas vão brigar não por aquilo que Deus quer para elas, mas por aquilo que você tem. Eu vou olhar para você, eu vou desejar o que você tem, eu vou querer ser igual a você. Mas Deus não quer que você seja igual a ninguém. Quer que você seja você. Né? Então, eu tinha muito esse comparativo. Eu não vou pregar porque eu prego menos que o meu amigo. Eu não vou cantar porque eu canto menos que o meu amigo. Né? E depois, e pela graça de Deus, eu fui mudando o meu pensamento. Hoje, se você conversar com o Felipe de 2019, né, 2018, e conversar com o Felipe hoje, uma coisa que a minha conversa do Felipe de 2018 era uma conversa, vamos dizer assim, limitada. Porque tinha uma forma de pensar. Mas a conversa do Felipe de 2023 é uma conversa que vai demorar muito mais, porque consegui absorver muito mais conteúdo, amadurecimento, convicção, né? E, consequentemente, mais firmeza na fé. Se eu posso dizer que algo mudou na minha vida foi a firmeza na fé. Hoje eu posso dizer que realmente eu tenho certeza de quem eu tenho crido. Não que isso vai mudar alguma coisa em quem Deus é, mas para mim, hoje, eu estou muito mais crente do que estava em 2018, 2017, até agora, né? Graças a Deus, depois dessa experiência extraordinária que eu tive. Porque eu me permiti. Porque muitos dizem assim, tem uma frase, não sei se os alunos hoje vão ouvir isso lá no CTM, sabe? Já ouviram? Dizendo, deixe o CTM passar por você e não você passe pelo CTM. Tem gente que vai para lá pensando que é uma colônia de férias. Vou para lá, vai ser tudo mil maravilha, vou ler livrinho, eu vou estudar teologia. Né? Querido, se você vai para um ambiente, independente aonde for, se você vai para buscar Deus, busque Deus. Aí você vai ser transformado, não por aquilo que talvez você só estude, mas por aquilo que você absorve de Cristo. Eu posso dizer que hoje eu sou muito mais grande em quesitos como fé, amadurecimento, do que eu era antes disso tudo acontecer na minha vida. Né?
Então, nós temos um Felipe antes e um Felipe depois, né? Isso aí, que bom, né? E o que mais marcou a vida do Felipe depois, aí no ministério ou no campo missionário, que você chegou à conclusão que tu disse, Deus está nesse negócio? Cara, eu já tive algumas experiências com Deus. Eu vou falar de uma pequena experiência que eu tive no estágio do CTM. A conversa está se desenrolando, eu acho que o miolo da conversa tem sido isso aqui, né? Então eu vou contar mais ou menos. Nós fomos para o estágio em Jequitaí, Minas Gerais, eu e mais 2 colegas. E logo quando nós fomos, estourou a pandemia, 2020. E chegamos lá, então ficou meio indeciso se a equipe permanecia na cidade, porque era uma cidade de 8.000 habitantes, muito pobre, né? Ficou essa indecisão se nós permanecíamos ali ou se nós voltaríamos para o colégio, para a escola. Até porque a igreja não teria recurso financeiro para manter a gente ali. Aí conversamos com a diretoria e tudo mais e decidimos ficar. Mas os meus amigos estavam querendo voltar embora. Eu disse, não, galera, vamos dar a barra aí. Se nós chegamos aqui é porque Deus tem um propósito. Se nós chegamos aqui é porque Deus quer fazer alguma coisa nessa cidade. E eu fui orar. Né? Subi, nós estávamos na parte de baixo da igreja. E eu subi na parte de cima da igreja, dobrei meu joelho e falei com Deus. Disse, Deus, eu preciso de um sinal. O Senhor está conosco aqui nesse. Fiz uma oração muito simples. E um detalhe, o maior dizimista dessa igreja dava R$150 de dízimo. Não gosto de falar números, mas vou falar para que não fique um pouco melhor. Dava R$150 de dízimo na igreja, o maior dizimista. Aprender a situação da igreja, né? Contexto, né? Tá. Pobre, com muita dificuldade. Então esse dizimista, ele dava esse valor de dízimo. E eu orei esse momento, falei com Deus. Ali 5 a 10 minutos, chegou um irmão, bateu palma no portão da igreja, eu fui atender. Disse para esse irmão, posso lhe ajudar em alguma coisa? Não, eu vim fazer uma oferta para você. Dei a mão para ele o valor eu coloquei. Aí desci, eu peguei esse valor, desci na casa onde a gente tava e disse, ó, gurizada, trouxe um dinheiro perto. Eu não sei quanto. Quando tirei do bolso, R$200. Naquele momento, o Espírito Santo falou para mim, é eu que cuido de vocês. Então, são pequenos detalhes, mas serve para nos edificar a fé e saber que quando nós estamos no propósito de Deus, Ele quem governa tudo. Tive experiências também de pessoas que eu fui no hospital uma vez, falar ali, ficar com um amigo meu que estava internado, né? E eu estava ali com ele e do lado dele, ele estava na enfermaria, tinha um menininho deitado com o pai desse menino, ele sentado do lado da cama. E eu olhei para aquele menininho, ele quietinho ali. Eu disse, mas eu preciso fazer uma oração por esse moço. Fui movido por Deus. Peguei, calmo ali, falei com ele, se ele aceitava uma oração. Coloquei minha mão sobre o menino e pedi para que Deus tocasse naquela. Uns 5 anos aproximadamente. O pai dele falou que ele não comia mais, que ele chegou ali e eles não sabiam o que era, estavam fazendo exame, e ele estava mais um dia pouco sem comer, não brincava, não. Eu orei pela misericórdia de Deus. Quando eu terminei minha oração, o menino sentou na cama e viu comigo. Experiências que Deus ele nos permite viver. Aí o rapaz esse olhou para mim e disse, o que eu faço? Eu disse, não, só agradece a Deus. Procura uma igreja, vai agradecer a Deus por aquilo que ele fez. Porque na caminhada Deus nos entrega ferramentas. Essas ferramentas não é para que a gente se glorie, que nós somos alguma coisa. Pelo contrário, é para mostrar quem é no nosso. Então eu poderia contar inúmeras situações. Tive boas situações que vivi agora em uma viagem que eu fiz esse ano para o Paraguai, por exemplo. E antes de eu ir para lá, Deus me deu um sonho que eu estava numa rádio ministrando. E, consequentemente, fomos em uma rádio lá. Abriu-se a porta e nós fomos em uma rádio na cidade de Santani. E eu contei um pouco da minha história, do meu testemunho. E abriu-se uma porta
naquela cidade que é tão fechado para o evangelho. Abriu-se uma porta para que meu amigo ministrasse ali para um colégio, um dos maiores colégios da cidade, né? O nome do Senhor sendo glorificado em pequenas situações, né? Em que Deus mostra, e se nós se acorajamos a viver, Ele faz na nossa vida para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele está acima da nossa razão, da nossa motivação, do nosso recurso. Queria contar números, mas seriam situações assim que me marcaram. Essa de Jequitaí, essa do menininho que eu orei. Coisas assim que eu pedi a Deus e no mesmo momento, poderia citar diversos exemplos de cuidado de Deus. Poderia citar aquela da Bíblia, né, André? E eu olhei para a Bíblia desse camarada aqui e gostei. Quando eu cheguei aqui em Brusque, Ela não falou nada. Fiquei quieto, disse, top essa Bíblia, cara, pedi pagado. Deus falou com ele, me deu a Bíblia. Então Deus faz. Relutei, né? A Bíblia tava nova. Aí eu falei, eu nem coloquei meu nome ainda, eu já vou assinar o teu aqui. Coloquei assim uma dedicatória pra ele. Só vou usar ela esse curso. Pegar. Foi interessante, depois que eu dei a Bíblia pro Felipe, tinha outra Bíblia que eu queria comprar, eu saí do culto, fui pra casa do amigo, tá? Ele me deu a Bíblia. Depois disso, ainda ganhei outra Bíblia. Depois ele toca e tem de agenda. E Felipe, e tu sofreu já algum tipo de perseguição indo para outro país? Algum tipo de opressão? O fato de estar ministrando a palavra de Deus? A perseguição física, graças a Deus, não, né? Até porque o meu ciclo de missão quero expandir isso, mas ele tem se desenvolvido Paraguai e Argentina, fui uma vez, né? Então, não tem essa perseguição física, até porque, graças a Deus, a gente estamos em continente livre, né? E perseguição física não. Mas a opressão das trevas, ela vai existir. A opressão das trevas, ela é constante. E tem conflitos, né? Tem uma base em que a gente se baseia nisso, é que nós precisamos descobrir, quando nós chegamos em uma cidade, a raiz espiritual daquele lugar. E para quem está entregue àquele lugar, né? Então, o inimigo, ele age de diversas formas, ele age de diversas maneiras para tentar impedir com que você chegue em determinado lugar. Até quando estávamos indo para o estágio em Jequitaí, pegamos um ônibus em Joinville e era para nós chegar às 9 horas em São Paulo. Deu um contratempo tão grande que a gente perdeu o ônibus em São Paulo. Tivemos que dormir em São Paulo, perdemos ali toda a programação para ir no outro dia para pegar o ônibus para ir para Uberlândia e Uberlândia ir para Jequitaí. Um trajeto que ia demorar 2 dias, demorou 3 dias e meio. Então o inimigo, ele tenta colocar alguns empecilhos, né? Tenta colocar pessoas para desmotivar você, né? Para tentar dizer, o que você está indo fazer lá? Vai lá naquele país que não tem nada, vai lá naquela cidade que não tem nada. Aos nossos olhos nus, a gente olha para diversos lugares e quem sabe não tenha nada mesmo. Mas ali tem alguém que precisa ouvir a palavra. Ali tem alguém que precisa mudar de vida e através da nossa vida pode ter a sua vida mudada, né? Então, graças a Deus que até aqui, perseguição física não sofri, né? Mas a batalha espiritual é constante, sem dúvida alguma. O desânimo é constante, o confronto, às vezes, com o nosso recurso financeiro é constante. Mas quando nós entendemos que o Deus é o Deus que nos sustenta, eu aprendi uma frase que quem convida paga a conta. Deus está te convidando para viver alguma coisa e vai se responsabilizar. Como tu lida com esse desânimo, Felipe? Cara, o desânimo para mim... Quando ele vem? O desânimo para mim, eu lido da seguinte forma. Nós não estamos livres de desanimar. No mundo tereis aflição. O próprio Cristo disse. Mas
como eu lido com ele é com a convicção dentro do coração. Porque quando o desânimo vem, é aí que a gente entende que aí sim não está ligado à nossa força. Eu sempre digo e tenho comigo que a Deus não depende de quem nós somos, mas sim de quem Ele é. A obra que Ele quer fazer não depende de quem nós somos. Talvez nós somos limitados, sempre seremos, mas Deus Ele é ilimitado. Quando o desânimo vem, eu corro para a oração. É ali que nós vamos encontrar segurança. Ah, Felipe, mas você não vai ter palavras para orar. Aí eu choro. Se eu não consigo chorar, eu digo, Deus, eu estou aqui, eu preciso da tua força, da tua graça, faz alguma coisa. Né? Porque desânimo, o próprio Cristo disse, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Ele também pensou em desistir. Ele também pensou em largar tudo. Ele também pensou em deixar de lado aquela história de cruz, porque ele era homem. Né? Mas é nessa hora que a gente tem que se apoiar no propósito dele, naquilo que ele tem com a nossa vida, na convicção que move o nosso coração, na palavra que ele liberou sobre você. Independente do que falem ou deixe de falar, aquilo que ele falou ao teu respeito, ele vai acontecer de alguma forma. Né? Vai acontecer. Nós temos inúmeros exemplos, vamos citar aqui o próprio pastor Luiz Antônio. Um dia ele falou, ele disse assim, a maior confirmação que você tem um chamado, que você tem uma vocação, é quando você decide largar. Então, se você desanimou e não quer fazer, é sinal que você tem. Daí tem gente que desanima e diz, eu vou parar com isso aí porque eu não tenho nada. Não, se você está querendo largar, porque você tem alguma coisa. Ninguém larga o que não tem. Né? Então, o desânimo vai vir. Mas quando o desânimo chega, lembre quem te chamou, lembre o que você carrega dentro do teu coração, lembre o propósito, lembre o que você passou para chegar até ali. Olhe para trás, mas não para voltar para trás, mas para ver o que você passou e aonde você está hoje. Né? São batalhas, né? São lutas internas muitas vezes, porque a maior luta não é a visível, mas é invisível, aquilo que não aparece. Talvez aqui eu possa dar risada para vocês, mas lá no meu íntimo eu estou chorando. Mas é nesse momento de fraqueza, Deus ele vai nos sustentar. O próprio Paulo vai dizer que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na... Quando nós dizemos que não podemos, é aí que o poder de Deus entra em ação e diz, agora você pode, porque agora você se tornou dependente de mim. Então, o maior remédio para o desânimo é lembrar que aquele que está conosco, ele não para, não passa, ele permanece, e lembrar daquele que nos chamou. Essa convicção vai nos manter. Felipe, e assim, você poderia abrir para a gente qual que é o seu maior sonho como missionário? Cara, eu tenho alguns sonhos particulares. Tenho um sonho de conhecer a nação do Portugal. Conhecer essa nação. Tem alguns amigos lá, inclusive. Né? Mas eu acho que o maior sonho como missionário para o reino de Deus é poder fazer o máximo que eu posso. Fui questionado pelo meu diretor de CT, pastor Everton. E ele me fez uma pergunta. Ele disse, qual é o teu maior medo? Esse meu maior medo é eu chegar naquele dia perante Deus e não ter o dever cumprido. Não fazer o que ele... Então, o meu maior objetivo é viver realmente aquilo que Deus sonhou para mim viver. Deus planejou. Deus tem um plano. E o meu maior objetivo é viver esse plano. É viver esse chamado. Então, e daí vem esses desejos particulares. Talvez sejam só vaidade do meu coração. Deus pode cumprir, glória a Deus se ele cumprir. Se alguém assistir e quiser pagar as passagens para mim em Portugal, eles vêm aqui, a minha. Isso aí, de bola. Mas eu acho que o meu maior desejo, meu maior sonho, André e Jairo, que está aqui, é chegar naquele dia. Nós não sabemos quando será, mas será. Já aconteceu algum, já cumpriu algum sonho que tu diz, não, esse aqui é o sonho que eu desejei? Cara, eu tinha um sonho de Paraguai.
tinha um sonho de ir pro Paraguai. Era me conhecer, né? Ó, Brincadeira. É um privilégio, né? André? Sem dúvida. Meu Deus. tá gravando esse podcast também, ó. Brincadeira. Outro sonho, né? É amigo meu, isso aí. Eu tinha um sonho de ir pro Paraguai, tá? E fazer uma viagem missionária, conhecer melhor, né? E a primeira vez que fui para o Paraguai, que eu fui para lá, fiquei alguns dias, foi bem doido. Porque eu não tinha dinheiro. Missionário, porque missionário não tem dinheiro. Ele serve quem tem dinheiro, mas não tem. Mas ele tá com quem tem. Mas ele tem fé. Tem fé. Essa é a questão. A moeda a nossa moeda é a fé, né? Então, eu disse, Deus, eu quero ir para o Paraguai. E daí aconteceu uma viagem. Ia acontecer uma viagem na igreja Xanxerê, na época. Né? E aí o coordenador de missões para fazer o Natal missionário, os missionários do Paraguai. E aí mais um irmão junto, o Natanael. E eu disse, eu quero ir para essa viagem, senhor. Tinha esse desejo, tinha esse sonho de ir para o Paraguai. Daí ele disse, faz o seguinte, arruma uns 500 pila aí e nós vamos. Quebrado, ó. Não tem nada, tinha. 500 reais, o que é 500 reais? Não é tão dinheiro, mas para quem não tem é muito. Eu disse, eu fui orar, disse, Deus, o Senhor é dono de tudo. E você precisa ser sincero para Deus, né? Deus não é aquele soberano Deus e eterno Pai. É a tua intimidade com ele. Eu falei, Deus, eu quero ir para essa viagem, então faz alguma coisa aí por mim. Permita viver isso. À noite ele me liga e diz, vamos para a viagem? Vamos, como é? Não, pode ficar tranquilo, Deus entrou com providência, vou pagar para você. Fui para essa viagem, vivi coisas extraordinárias. Me apaixonei ainda mais pela obra missionária. Apaixonei pela nação do Paraguai. E Deus, ele cuida nos detalhes, esses sonhos que a gente tem. E eu tenho um sonho de voar também, dar uma vida. Né? Quero virar o super. Cantar o hino antigo, né? Subiu, enfim. Excelente, né? Então, a gente já está chegando ao final aí. Queria que o Jairo também fizesse suas considerações finais, seus agradecimentos. Podcast aí enriquecedor, né? Sempre é edificante, né? Sempre. Até o último a gente fez, que foi com o pastor Rodrigo, né? Foi uma benção hoje também, analisando o Felipe, contando seu testemunho, seus sonhos, a sua forma, como Deus tem trabalhado na vida dele. E às vezes a gente fica até, quando vê um homem falando algo sobre Deus, assim, sobre a obra, a gente fica até com medo, porque também, muitas vezes quer correr, mas quando eu vejo alguém falando que tentou correr e Deus pegou. Mas então é benção, viu, Felipe? Como eu disse, é sempre edificante, mais um podcast que a gente sai edificado, quem vai ouvir com certeza vai ser edificado. Louvamos a Deus pela tua vida, que ele possa te usar cada vez mais, e também o pastor André com esse podcast dele, que possa abranger muito e muito mais pessoas, cada vez mais. Amém. E também pode fazer suas considerações, se quiser divulgar suas redes sociais também, né? Se tá pra gente, pode estar aí para pregar também ingressos, né? Dar uma palestra, ou quem sabe que fazer um evento missionário com jovens, cantar, enfim. Não, o Jairo, só terminando aqui, já dou minhas considerações. O Jairo falou de correr, né? Fugir do chamado. Eu estava pensando nisso. Falou comigo. Você já pensou? Já tentou pegar alguma coisa emprestada de alguém e não devolver? Essa pessoa vai ficar te incomodando até você devolver. Não é teu. Enquanto você não devolve aquilo que você recebeu, você não tem sossego. Né? E assim é quem tem chamado. Deus colocou em você alguma coisa. Enquanto você não colocar para fora aquilo que você recebeu de Deus, você não vai ter parada. Você não vai ter sossego, você não vai ter paz. Mas quando você decide viver o que Deus quer que você viva, dependendo do lugar que você esteja, você tem paz. Vai falar com um missionário que está lá numa caverna na Ásia. Vai falar com ele se quer ir para o Brasil, viver no sombra e água fresca, no ar-condicionado. Meu lugar. Porque ele está vivendo realmente aqui.
Então não corra. Corra para Deus, não corra de Deus. O que acha? Mas, queridos, então, para mim foi um prazer estar aqui no podcast com o André, com o Jairo. A Bruna também, né, cara? Isso vamos aí, falar quem tá aí certeza, nas teclas. Bastidão. E, então foi uma alegria, uma conversa edificante, né? Que fique o negócio. Posso dizer. E então quero agradecer o André, quero agradecer o Jair, né, pelo tempo. Tanto é quem quiser me seguir no Instagram, né? Instagram, falar Facebook. Me chamar de velho, né? Claro que eu tô velho, né? Mas não é pra tanto. Felipe Vaz, Felipe Vaz 07, Instagram. YouTube Felipe Vaz Oficial, né? Contato, posso falar o contato? Pode, claro. 49998152631. 49998152631. Me manda mensagem lá para vocês. Junto, batalha. E vai ter uma assessora lá. Mas em breve vai ter assessora, né? Esqueci de perguntar isso aí também. Mistério. Pra você que não sabe, o Felipe já está comprometido. Vai casar agora em dezembro, né? Vai ter uma assessora aí. Deus faz milagre. Olha aí. Maravilha, maravilha. Então, também quero agradecer a cada um de vocês, né? Em primeiro, agradecer a Deus, né, por essa porta que ele tem aberto pra gente trazer edificação para muitos lares, né? Graças a Deus o Goodcast tá dando resultado bom aí, alcançando vidas, né? Esse é o nosso propósito, né? Para que você venha trair aquilo que é bom. Cara, através de testemunhos. Também agradecer vocês, né? Agradecer o Jairo aí, que sempre tem nos ajudado, né? Ter vindo com a gente também, desde missão também, tem sido bênção aqui para nossa cidade, meu amigo. Também é o Felipe Vaz, meu amigo aí, missionário Vaz, que está aí sempre com a gente, né? Conheci também já a casa dele, quando eu fui agora. Eu também fui na casa dele. Pousei lá também, foi bênção de Deus. Deus continue te usando, meu amigo. Amém, você ministrar a palavra de Deus, onde você está, continue usando também a tua vida em todas as áreas, abrindo as portas e realizando, né, os seus propósitos, cumprindo sonhos na tua vida, tenho certeza. E o teu nome, né, ele vai ser levado aos 4 cantos dessa terra, né? Pode ter certeza, né? A mensagem que tu carrega é para as nações, né? Usando em nome de Jesus. E pessoal, você que quer adquirir também nosso moletom Goodcast, né? Pulseiras, né? Estão divulgando aí as pulseiras, né? E ainda tem. Então, queremos aproveitar também esse momento para dizer que você pode compartilhar, né, esse podcast com alguém. Mais sobre missão, né? Então deixe seu like, se inscreva no nosso canal, né? Também pode estar dando vidas através desse conteúdo. Então compartilhe. Eu tenho certeza que você vai extrair aquilo que é bom. Valeu, pessoal. Um grande abraço.